Deus, então, nós vamos nessa hora receber uma palavra do Senhor em nome de Jesus. Estamos ainda começando o novo ano 2026. Nós estamos hoje no 11º dia desse ano. Alguns dias atrás estávamos aqui no Natal, 25 de dezembro, ainda faltando 6 dias para terminar o ano, né? Já passou o Natal, já passou o Ano Novo e já se passaram 11 dias do Ano Novo de 2026. O tempo não para. Diga assim, o tempo não para. Diga assim, mas mesmo que o tempo não pare, eu estou em Cristo e estarei em Cristo. Não importa, entra ano e sai ano, e nós estamos firmes na presença do Senhor, e assim continuaremos, em nome de Jesus. E eu quero aqui trazer uma palavra ao seu coração, baseada em 2 textos. Eu quero fazer um paralelo com esses 2 textos e essas 2 situações. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, e depois nós vamos para o Evangelho segundo João, no capítulo 21. Nós vamos ver aqui 2 situações curiosas, semelhantes quanto a fatos, mas diferentes em relação a tempos, em relação a decisões, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, nós vamos ler o texto aqui, e aqui o subtítulo diz, ou o título diz: Jesus chama os primeiros discípulos. Jesus chama os primeiros discípulos, e o texto vai dizer a partir do versículo 1: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão, porém, respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos outros companheiros do barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus então disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e fizeram o quê? Deixaram tudo e só as mulheres deixaram tudo e só os homens deixaram tudo e todo mundo deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Primeira lição que eu quero dizer para você aqui: não tem como, se você quer, não tem como seguir a Cristo e estar preso ainda a algo que Ele não quer que você esteja preso, mas você não está disposto a abrir mão. Eles deixaram tudo e o seguiram. Para seguir a Cristo, você tem que abandonar tudo que te prende. Não tem como. Ou você segue a Cristo desprendido de tudo que Ele não aprova, ou você não está seguindo a Ele, ou não conseguirá segui-lo.
voltando aqui na questão da leitura e do momento, nós vemos aqui homens normais, pescadores, homens comuns. Pedro, Tiago e João pescaram a noite toda, era a profissão deles, era pescador. Ganhavam a vida sim, mas naquele dia ou naquela noite não pegaram nada. Passaram a noite toda no mar, lançavam rede, tiravam rede, lançavam rede, tiravam rede, e todas as vezes que lançavam e retiravam, não tinha nenhum peixe. E ali estavam cansados, já de manhã, ancorados na praia, lavando as redes, para colocarem as redes ali, irem para casa descansar. E aí chega alguém que mudaria todo o cenário e também a vida deles. Jesus mudou todo o cenário e mudou também a vida deles. Jesus então sobe no barco de Pedro, ensina a multidão que era grande, gigante, comprimiam ele. Ele não tinha onde estar em uma posição privilegiada para pregar, por isso ele se afasta da multidão, sobe no barco e começa a ensinar. Depois despede a multidão, olha para Pedro e diz: lancem as redes nas águas mais fundas. Ali não tinha meninos que estavam pescando pela primeira vez. Ali eram homens provados, conhecedores da profissão, ou seja, homens que sabiam o que faziam e estavam, além de saberem tudo, estavam cansados. E ali Jesus diz: lance a rede nas águas mais fundas. De manhã, a hora de pegar peixe melhor para eles, principalmente, era durante a noite. Iam durante a noite e pescavam, E de manhã, na beira da praia, eles iam pescar em mar aberto. Eles iam e o barco sumia da visão da praia. E ali, eles estavam perto da praia. Só se afastaram para jogar em um lugar mais fundo do que a beira da praia. Lance as redes em águas mais fundas. E ele diz que não pegou nada. Nós não pegamos nada, Senhor. Passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Mas, aqui é onde entra a fé. Mas, porque és tu que está dizendo, Pedro falando, porque és tu que está dizendo, eu vou fazer isso. Por que Pedro, ele fez isso não conhecendo Jesus? Porque ele ouviu Jesus. Ele estava ali lavando as redes, Jesus estava ensinando, ele estava ouvindo. E a palavra tocou Pedro. Por isso que ele diz: mas porque és tu que está dizendo. Versículo 5, Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro creu, Pedro creu na palavra de Jesus. Você é desafiado, o ser humano é desafiado constantemente a crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada de sul a leste, de norte a oeste. Pelo mundo todo a palavra é pregada. Qual o objetivo de Deus ao enviar os seus servos? Qual o objetivo de Deus ao dizer: ide, pregar o evangelho a toda criatura? Qual o objetivo dele? É que os homens creiam, é que os homens acreditem no que Deus fala. Por quê? Porque quando você acredita no que Deus fala, dá certo. Diga para o seu irmão, diga para ele: quando você acredita no que Deus fala, dá certo. Independentemente da tua realidade, ou independentemente do quanto de vezes que você tentou e não deu certo, não importa. Quando Deus fala, creia, obedeça e vai dar certo. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando lançaram, pegaram tal quantidade de peixes
que as redes começaram a se rasgar. Aplauda a palavra do Senhor. Pedro fica perplexo, e já tocado pela palavra de Jesus, e já tocado pela pessoa de Jesus, porque ele chama ele de mestre, antes de lançar as redes, já tocado, e agora mais tocado ainda, pelo milagre. Ele sabia que era um milagre aquilo, ele sabia que o que aconteceu ali foi um milagre. Ele se prostra, ele se ajoelha. Jesus não era pescador, Jesus não era, o pescador era Pedro, mas por causa da palavra de Jesus, o pescador experiente pegou muitos peixes. Ele se prostra e ele diz: afasta-te, Senhor, de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim. Jesus então, para mudar, porque ele já sabia daquilo, Jesus já sabia daquele momento, Jesus já viu aquilo ali acontecendo antes, ele já sabia, ele foi ali para isso. E ele diz: não tenha medo. Versículo final, o 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram sorte de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante, você será um pescador de homens. Ele transforma a vida de Pedro. Ora, eles tiveram sucesso, eles pegaram muitos peixes ali, ele poderia ficar empolgado para continuar pescando, mas Jesus, ele não queria que Pedro continuasse pescando, ele queria mostrar o poder dele, para dizer: olha, eu sou Deus, e eu vim aqui te chamar, para que você me siga, para que você pesque a partir de hoje, não mais peixes, mas homens. A partir daquele momento, a vida de Pedro é transformada. Ele crê, ele não resiste, bem como também Tiago e João não resistem. E o que eles fazem? Versículo 11: então eles, arrastando os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que poder é esse de convencimento? Você já parou para pensar nisso? Não houve um momento ou um tempo de conversa. Jesus não chamou eles aqui: para aí, primeiro eu preciso conversar com vocês. Rapaz, porque eu sou filho de Deus, eu vim, Deus me enviou para que eu pudesse morrer na cruz, para salvar vocês e tal, mas antes disso, vamos pregar o evangelho, e eu queria que vocês me acompanhassem, me seguissem, me ajudassem. Eu quero formar 12 discípulos, e eu quero que vocês sejam 3 desses 12, eu quero que vocês sejam. Vocês podem fazer isso? Vamos, essa é a missão. E aí? Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele simplesmente diz: olha, a partir de hoje tu não vai mais pescar peixe, mas homens. E eles, olhando, deixam os barcos, que custavam muito dinheiro, os peixes, e seguiram Jesus. A partir daqui, o que nós vamos ver? Para você que conhece a história, eles então começam a seguir Jesus, a ouvir Jesus, eles começam a andar com Jesus, eles começam a ver Jesus operando milagres, eles começam a ouvir os ensinamentos de Jesus, e a cada dia que passa, ficam mais maravilhados, não somente com os milagres, mas também com a pessoa de Jesus. As multidões ouviam Jesus e ficavam perplexas, elas ficavam boquiabertas. E eles, em um dado momento, porque a partir desse momento, até o momento da crucificação, iria se passar 3 anos e meio aproximadamente. Mas nesse meio, eles têm várias experiências. E em uma dessas experiências, Jesus chama só os 12. E ele diz: olha,
falam, olha, alguns falam que tu és Elias, ou um dos profetas. Mas sim, e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz o quê? Pedro diz. O que ele fala? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro entendeu quem Jesus era. Ele entendeu quem Jesus era. E ali estava andando com o Senhor. E como com todos os outros discípulos também. Andando, vendo quem Jesus era. Vendo suas vidas transformadas. E literalmente pescando homens. Arrebatando homens. A cada dia que passava, multidões e mais multidões seguiam a Jesus. Mas chega um dia em que Jesus ele é preso. Chega um dia em que Jesus é preso. Ele é esbofeteado pelos soldados. Ele é levado para um lugar e para o outro, ridicularizado. Tiram suas roupas, cravam uma cruz de espinhos na sua cabeça. Soldados zombam dele, soldados cospem ele, obrigam ele a carregar sua própria cruz. Foi condenado à morte de cruz. Jesus então é crucificado. Jesus então ele morre, ele se entrega, ele morre. Mas ele tinha prometido: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele tinha prometido isso, ele tinha dito isso. Porém, os discípulos de Jesus, mesmo sabendo que isso iria acontecer, quando acontecem, ele vive. Quando Jesus morre e ainda não aparece para eles ficam achando que acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. E agora? O que será de nossas vidas? E agora? Pedro já era naturalmente um líder deles. Era naturalmente. Jesus não tinha estabelecido, mas ele era o líder. Ele era o mais enfático. Ele era o que tinha atitude, as primeiras atitudes. Era ele que corria para fazer as coisas primeiro, antes dos outros e tudo mais. Era o mais enérgico. Tinha espírito de liderança. E aí chega ele olhando que Jesus não está ali, mas não crendo mais, porque ele desviou os outros discípulos. Não estava esperando que Jesus ressuscitasse. Eles tomam uma decisão. Olha só, quando eles foram chamados no início disso tudo, eles estavam pescando. Jesus disse: vocês não vão pescar. Vocês não vão mais pescar peixes, vão pescar agora. Abandonem a vida de vocês. Essa é a vida de vocês. Me sigam. E eles fizeram isso. Porém, quando Jesus ainda não aparece para eles, o que eles fazem agora? Agora que é o João 21. 3 anos e meio depois, Jesus ainda não tinha aparecido aqui, para eles. E aí, o versículo 1, a partir do versículo 1, Evangelho de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, era só 7 que estavam lá. Ele já tinha aparecido a outros, mas aqui só tinha 7. Então, aliás, estavam juntos Simão, Pedro, ou seja, Pedro estava ali. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, que era incrédulo, né? Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos, ou seja, 7 discípulos, estavam ali, na beira da praia, sem saber o que fazer e abandonando a fé na promessa. O que eles decidem fazer? Versículo 3: disse Pedro: vou pescar. Olha só o que eles estavam querendo voltar a fazer. Vou pescar, querendo voltar a fazer o que eles faziam antes. Queriam voltar para o lugar de onde Jesus tinha tirado eles. Vou pescar, disse Pedro. E os outros? Nós também vamos com você.
Não tem mais nada mais importante para fazer? Vamos voltar a ser pescadores. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite o que aconteceu? Todo mundo? Não pegaram nada. Igual na primeira vez quando foram chamados. Passaram a noite toda lançando rede, tirando rede e nada. Lançando rede, tirando rede e nada. Passaram a noite pescando, tentando pescar, não pegaram nada. Versículo 4. Ao amanhecer, mais uma manhã. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, Jesus, filhos, lá da praia, lá da areia, eles estavam no barco, a 90 metros da praia aproximadamente. Jesus disse, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede do lado direito do barco de vocês e encontrarão. Mais uma vez, depois de uma noite, sem pegar nada, e depois de uma direção de Jesus, na primeira, como ele disse, façam isso, eles fizeram e pegaram. Mais uma vez Jesus disse, olha, lança do lado direito. Mais uma palavra de Jesus, mais uma palavra de Deus. Lance do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Olha só que momento, olha só que situação, mais uma vez. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Ou seja, mergulhou e saiu nadando até a praia. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia, ou seja, 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhe disse, venham, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de lhes perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Aplauda a palavra do Senhor. Depois daqui, a visão deles muda de novo. Depois daqui, eles voltam a fazer o que eles foram chamados para fazer. Mas por um momento, quiseram voltar a ser quem eram, antes de conhecer Jesus. A palavra aqui, ela tem duas lições. Uma lição para os descrentes que não entregaram sua vida a Jesus ainda. E uma lição para o crente, você que já entregou sua vida a Ele, já caminha com Ele. A lição para você que não entregou sua vida a Jesus ainda, que não se converteu a Jesus ainda, Ele quer que você siga Ele. Ele quer que você deixe tudo para seguir Ele. E o deixar tudo, o que é esse deixar tudo? Deixar tudo é deixar tudo que prende você, que Ele não aprova. Deixe tudo e siga Ele. Você que não se converteu, Jesus quer que você siga Ele, que você se torne um seguidor. E você que já tomou sua decisão e já é um seguidor de Jesus, o que você tem que fazer? Você não pode voltar
para o lugar de onde você veio, quando estava no mundo. Por que você está flertando, e Deus está falando com algumas pessoas aqui, por que você está flertando com o seu passado? Por que você está salivando de desejo pelas coisas que você fazia antes no mundo? De lá você já saiu. De lá você já saiu. Não volte mais. Não volte mais. O Senhor lembrou eles: eu não quero que vocês sejam pescadores de peixes. Eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Mantenham-se firmes. Ele renova Pedro. Ele abraça Pedro. Todos são renovados ali. Depois disso aqui, passassem alguns dias, Jesus será elevado aos céus. Mas ele dá uma promessa, ele fala: não vos ausenteis de Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele vai ser levado aos céus, ele vai voltar para Deus, para o Pai, ele vai voltar. Mas olha, façam isso, permaneçam. Pedro, de uma vez por todas, permanece. Atos 2, então, o Espírito desce, o Espírito cai sobre eles. A partir dali, Pedro prega. E na primeira pregação dele, 3.000 pessoas se convertem, como você já sabe. Na segunda pregação, 5.000 pessoas se convertem. Pescador de homens, ganhador de almas. E como é que Pedro morre? Ele não morre pescando. Ele não morre pescando. Ele não morre num naufrágio. Ele não morre dentro do mar afogado porque foi pescar e aconteceu acidentes. Ele não morre pescando. Ele morre pregando o evangelho. E a maneira que ele morre? Crucificado, de cabeça para baixo. Os estudiosos falam que iriam crucificar Pedro. Ele disse: por favor, coloque a minha cruz de cabeça para baixo. Eu não mereço morrer como meu Senhor. E morre crucificado, como Jesus morreu. Traduzindo, ele seguiu o mesmo caminho de Jesus. Seguidor é aquele que vai atrás. Seguidor é aquele que imita aquele que ele está seguindo. Pedro seguiu a Jesus até o fim. Seguiu a Cristo até o fim. Até a morte foi igual. E o fim dele depois da morte? O mesmo fim de Jesus. A eternidade com Deus. Quer seguir a Cristo? Aonde você vai parar? Aonde eu vou parar? A que lugar essa decisão vai me levar, pastor? Ao céu. Esse é o desejo dele. Esse é o propósito dele. A eternidade. Porém, para que isso aconteça, você que não se converteu, siga ele, passa a seguir a ele a partir de hoje, até o último dia de tua vida aqui na terra. Você que está seguindo a ele, não volte a fazer o que você fazia antes. Cuidado, não flerte com o pecado. Cuidado, não volte a pescar de novo. Cuidado. Muitos se perdem. Muitos se perdem. Não se perca, querido. Não se perca. Jesus está aqui agora. Quem crê? Ele está falando com você agora. Eu li a palavra de Deus. Eu li a Bíblia Sagrada para você. Agora, o que é esperado? Uma decisão sua. E o que Ele quer? Que você decida. Que você siga Ele. E você que já segue, permaneça. Simples assim. Simples assim. Para fechar, também Pedro, depois de um discurso duro de Jesus antes de sua morte, Jesus ele fala,
E os discípulos, eles dizem: duro demais é esse discurso. Quem poderá resistir? Quem poderá aceitar? E muitos o abandonaram. Abandonaram Jesus, ficando só os 12 ali. O que Jesus disse por 12? E vocês, não vão com eles? Aí quem que fala? Quem que fala? Pedro. O que ele diz? Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, Senhor. Só o Senhor. O Senhor é minha vida. O Senhor é meu tudo. O Senhor é meu tudo. O Senhor tem as palavras de vida eterna. E é isso que eu quero. É isso que você quer? É isso que você quer? Permaneça nele. Permaneça nele. Não olhe atrás. Satanás está com o laço armado, esperando você voltar, jogando as mesmas migalhas, o mesmo pecado, mesma tentação. A Bíblia fala que Satanás, as estratégias de Satanás, de tão velhas que são, já são caducas. Estão caducando as estratégias dele, de tão velhas, repetitivas. Abra os seus olhos, não caia. Permaneça. É daqui para a eternidade. Cuidado com o teu tempo, pastor Joaquim. Hoje de manhã. Agora eu fecho. Hoje de manhã. Olha, eu estou com 68 anos de idade. 68. Pela estimativa dos homens, ele falou, né? Só tem mais 8 anos de vida para mim, se eu não passar da expectativa dos homens. Só tem mais 8 anos. Eu não vou gastar esses 8 anos com besteira. Aí ele diz: cuidado. Não gaste o seu tempo com besteira. Tu não sabe a hora que tu vai. Cuidado. Depois da morte, não tem mais como decidir. Tome a sua decisão hoje, querido, de seguir a Cristo ou de permanecer seguindo Ele. E permaneça até o fim. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluia. 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 Não tem nada melhor e mais importante que você possa ganhar um dia além de Cristo, maior do que Cristo. Não há nada melhor do que Cristo. Não há nada melhor, não há nada maior. Reflita. Aquilo que você está querendo ser, muitos já foram, e já morreram, e já partiram. Reflita. O dinheiro, a quantidade de dinheiro que você está querendo ganhar. Muitos já ganharam muito mais e já morreram. E já morreram. Onde estão esses? Já ganharam muito mais dinheiro do que você quer ganhar. Reflita. As empresas que você está querendo abrir e o tamanho que você está querendo que elas sejam. Tem muita gente que já teve empresa muito maior e já morreu. Do que vale abandonar Cristo por fama, se ela vai passar? Por que abandonar Cristo por dinheiro, se ele vai passar? Por que abandonar Cristo por grandes conquistas, se tudo isso vai passar? Traduzindo, se tiver de se tornar famoso, que seja com Cristo. Se tiver de ganhar dinheiro, que seja com Cristo. Se tiver de conquistar, abrir e fechar a empresa, que seja com Cristo. Não abandone a Ele por nada.
em nome de Jesus. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Eu vou fazer uma oração simples. Uma oração simples. Feche seus olhos. Respire bem fundo. Deixa essa palavra penetrar no teu coração o mais profundo possível. Porque a tua alma depende dessa palavra. A tua alma carece dessa palavra. A tua alma está faminta e sedenta por essa palavra. Não deixe tua alma morrer de fome e de sede.